social por uma vida de oportunidades. Olá, gente, muito boa tarde a todos, todas, todos. Meu nome é Adriana Mariano, eu trabalho no GIF e vai ser um prazer conduzir essa tarde aqui nessa sala. Então, a gente vai ter duas conversas importantes aqui hoje sobre grant making, que tem sido uma agenda bastante importante dentro do GIF. Então, a gente sabe que os associados GIF mobilizam um recurso significativo de recursos, mas uma parte pequena tem ido para as organizações da sociedade civil. Então, por isso que a gente está falando muito sobre isso e também como fazer isso de uma forma diferente. Então, a gente ouviu muito na parte da manhã a importância da filantropia se reconstruir, se redesenhar, se repensar num cenário muito desafiador que a gente tem para enfrentar, tanto do ponto de vista ambiental como os desafios sociais. Então, é com super prazer que eu começo essa mesa. Essa mesa, como o Gustavo comentou hoje cedo, foi criada pelo grupo, pela RT, que a gente chama, né, a rede temática de grant making, né. Quem liderou bastante essa construção foi o Guiné, que eu vou ter o prazer de convidar para facilitar essa sessão. Então, a gente vai ter um tempo para esse debate e vamos ter participação também para perguntas, então se preparem para participar ativamente dessa conversa agora hoje à tarde. Essa mesa é a mesa sobre modelos participativos de doação e financiamento. E, Guiné, vou te chamar para sentar aqui e facilitar esse grupo maravilhoso que vai estar conversando com a gente. O Guiné é coordenador de fomento e agente de causas na Fundação Tid Setúbal. Ele liderou o desenvolvimento e implementação de metodologias de fomento para organizações e lideranças. É bacharel em ciências sociais e também mestre no Programa de Mudança Social e Participação Política na ECA. Bem-vindo, Guiné. Oi, Adriana. Oi, Adriana, obrigado. Primeiro, uma boa tarde para todas as pessoas presentes aqui. É uma grande alegria poder estar aqui representando a RT de Grant Making, né, na condução dessa mesa. E a Adriana falou, né, da questão da RT. A RT ela foi criada em 2018, né, no 10º Congresso GIF, e ela tem como organizações associadas o Instituto ACP. Então, a Pamela e a Érica, se estiverem por aí, para dar um oizinho para a gente aqui, né? Também o Instituto Ibirapitanga, a Yara Ronick, né, lá no fundo. Também o Instituto Clima e Sociedade, a Luísa, eu não encontrei a Luísa hoje pela manhã ainda, e a Fundação Tid Setúbal, né, aí com a minha representação, e com o apoio do GIF, com a Adriana, e também com a Aline, que dá um suporte super importante para a gente. Bom, a gente vai dar início aqui, realmente, à questão da mesa, né, que foi elaborada com várias mãos, né, por meio da RT de Grant Making, que ela tem o propósito de poder conversar aqui, abrir uma conversa sobre modelos participativos de doação, né, e financiamento, que é um tema muito importante, né, para a filantropia. E ela foi pensada, aí vou ter que colocar o óculos, né, 50 a mais, muito a partir daquilo que é o desafio da RT de Grant Making, que é a filantropia baseada em confiança, né? Então, a gente buscou aqui pensar uma mesa que pudesse fazer uma abordagem desse tipo de filantropia a partir dos modelos participativos de doação e financiamento, que tem buscado caminhos e também soluções para pensar que a redistribuição do poder e dos desequilíbrios na relação entre financiadores, OSCs e comunidades atendidas. Então, é uma mesa que, quando a gente conecta com aquilo que foi passado pela manhã, com as mensagens, os recados que foram colocados, né, pela Abigail, com relação à convocação da filantropia, né, com relação à coragem, né, e eu acho que tem a coragem aqui de jeitos de fazer, né, filantropia, que são representados pelas pessoas convidadas aqui para poder conversar conosco. Também, né, a questão dessa transição com relação à geração, né, de filântropos, né, da filantropia também, a gente vai poder ver representada aqui na mesa. E também essa relação e o desafio, né, de enfrentar o desequilíbrio e a assimetria na relação com os territórios, né? Então, acho que tem um papel muito importante que acho que a gente vai conseguir tocar, né, uma conversa muito bacana. E, para isso, né,
Nós pensamos em convidar para essa mesa 4 pessoas incríveis, né, que têm buscado realmente fazer algo diferente, né, com relação ao jeito de pensar e fazer filantropia por meio das suas organizações, na tentativa de realmente desconcentrar poder, né, riqueza e o conhecimento. Então, eu vou chamar aqui a primeira pessoa convidada, né, a subir aqui para conversar conosco, é a Marian Sampaio. A Marian, assim, é ativista climática, embaixadora da Juventude da ONU, possui graduação em Relações Internacionais pela Belas Artes e pós-graduação em Direitos Humanos pela Universidade Federal de São Paulo, minha colega da Unifesp. É presidente do Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, FUNBEA, apoia territórios no enfrentamento da crise climática, hídrica e combate à fome. Também é cofundadora e diretora de incidência política do Instituto Perifa Sustentável, mobilizando juventudes para a construção de uma agenda socioambiental justa e inclusiva. Participou de 4 COPs, né, COP 26, 27, 28, né, a 29, e estará com certeza na COP 30, incidindo politicamente nas negociações de adaptação e financiamento climático. Marian, muito obrigado por estar aqui. Para compor também essa mesa, a gente tem aqui, né, uma pessoa também com um currículo maravilhoso aqui, que é o Carlos Jorge. Ele é empreendedor social, CEO da rede Muda o Mundo, ex-secretário de Assistência Social e também secretário de Habitação em Maceió, fundador do Instituto Mandaver, jovem empreendedor da paz pelo Youth and Students for Peace, reconhecimento pela luta de direitos humanos no estado de Alagoas, graduado em administração pela Faculdade de Negócios da FGV, currículo grande, e formado pela Escola de Renovação Política Renovar BR em Educação Política e Cidadania. Obrigado, Carlos. Vindo agora do Rio de Janeiro, a gente vai chamar para a mesa aqui também a Marcele Decoté, que é diretora de Estratégia e Sustentabilidade da Iniciativa PIPA e cofundadora da NARRA. Trabalha pelo avanço dos direitos humanos, da justiça social, da comunicação política e da igualdade racial e de gênero no Brasil. Tem mais de 10 anos de experiência no desenvolvimento e gestão de projetos, filantropia comunitária, campanhas, pesquisas e iniciativas de defesa de direitos sobre questões relacionadas à favela, justiça racial e políticas públicas. Também é mestre em políticas públicas e direitos humanos pela UFRJ. E compondo aqui a nossa quarta convidada, né, quero chamar ao palco a Camila Haddad, que é diretora de Impacto e Filantropia na Próspera Social, onde lidera estratégias voltadas à transformação social com foco em justiça socioambiental. Socióloga de formação, com mestrado em Educação, atua como pesquisadora e defensora do bem viver. Sua trajetória é marcada pelo compromisso com práticas filantrópicas inovadoras, integridade e colaboração, sendo também integrante do Conselho Consultivo do Fundo Aguibara, primeiro fundo de mulheres negras do Brasil. Obrigado, Camila. Bom, então, para acho que abrir aqui a nossa conversa, a gente pensou realmente a questão dessa mesa muito por conta desses modelos pensados, né, pelas instituições das pessoas convidadas, que passam tanto pelos fundos, né, independentes, né, pela filantropia comunitária, que também é recente no Brasil, mas também, né, por um pensamento também de uma filantropia que está muito conectada aos territórios, a partir de uma proposta, né, voltada para o bem viver e uma proposta decolonial. Então, para poder abrir nessa conversa, queria chamar aqui para abrir com você, Maria, e também com o Carlos Jorge, pensando muito a construção desses fundos independentes, né, criado pelas suas organizações, né, que atuam no fortalecimento dos territórios e também das OSCs, disparado muito a partir de uma reflexão provocada pelo diagnóstico acerca da filantropia e raça no Brasil, que foi realizado pelo Núcleo de Pesquisa em Memória da Mulher Negra, que é do Fundo Aguibara, onde diz que fundos negros, né, propõem uma inversão na lógica filantrópica tradicional. Então, essa pesquisa também destaca que os fundos independentes, eles rompem com modelos verticalizados de repasse de recursos. Então, a partir desse olhar, desse estudo, né, do Fundo Aguibara, queria, né, colocar vocês na conversa
para saber um pouco o que fez, né, que vocês e suas organizações trilhassem pelo caminho dos fundos independentes, e também que, a partir dessa experiência, né, como é que vocês veem se, de fato, né, esse modelo de fundo independente ele rompe, de fato, né, com essa lógica verticalizada, né, praticada pela filantropia tradicional. É isso. Podemos começar, Mariana? Som, boa tarde. Me ouvem bem? Sim. Bom, boa tarde a todos, todas e todes. Meu nome é Marraiane Sampaio, tenho 25 anos de idade, sou uma mulher negra, tenho pele negra, cabelos pretos, trançados, estou vestindo um terno verde com a camiseta do Fumbeia. Hoje eu disse que eu vim trajada da firma. E uso sapatos pretos, também uso óculos e batom vermelho e maquiagem. Espero que esteja bonita daí, não sei se a galera de trás está conseguindo ver. E sou a 6ª presidenta do Fumbeia. E digo presidenta porque o Fundo Brasileiro de Educação Ambiental já vem de um legado muito bacana, não só de um time, né, de diretorias executivas, secretarias executivas e equipe executiva que é feminina, mas também pensar essa sequência de presidentas mulheres. Eu sou a primeira mulher negra, mas a 6ª presidenta do Fumbeia, para um mandato que eu espero que seja realmente muito efetivo, muito participativo, e a gente possa cada vez mais apoiar diversas comunidades e fazer a transformação chegar na base. Muito se fala, inclusive, né, nos dias de hoje, sobre crise climática, sobre justiça climática e sobre racismo ambiental. E, principalmente, quando a gente pensa no campo da filantropia, no campo do terceiro setor, né, no campo das organizações não governamentais, é muito importante que a gente visibilize também, né, toda essa importância, todo o lugar que tem quando a gente fala das comunidades, nas mudanças que as comunidades já estão fazendo, e a importância de pensar que, se as comunidades fazem muito sem recurso, quando elas têm recurso para fazer, a gente tem comunidades, coletivos, associações, comunidades quilombolas, indígenas, periféricas, caiçaras, como as que nós apoiamos no Litoral Norte, fazendo realmente uma diferença muito grande. Hoje, no Fumbeia, a gente está na costa litorânea de São Paulo, para além do Litoral Norte, que é São Sebastião, né, São Sebastião, ali, Ilha Bela, mas principalmente a Vila Açaí, que foi uma comunidade muito afetada pela tragédia crime de fevereiro de 2023. A gente tem a atuação do Fumbeia muito forte ali. Nós também estamos na Baixada Santista, Vale do Ribeira, então, desde 2018, né, a gente apoia os comitês de bacia hidrográfica. E Minas Gerais, não com o apoio financeiro direto, mas a gente faz ações com as colmeias, que são coletivos de meio ambiente e educomunicação também. E está cada vez mais expandindo essa atuação. Então, o Fumbeia hoje, né, vislumbra, inclusive, até enquanto missão de centralizar parte dos recursos do Fundo Amazônia, atuando no Nordeste do Pará, em 12 municípios, em parceria com a FASE. Então, a gente está nesse momento de expansão, que é muito importante, né? E quando a gente pensa na atuação do Fumbeia enquanto um fundo independente, enquanto um fundo de base territorial, para nós é primordial que essa atuação do Fumbeia ela aconteça, ela seja baseada no relacionamento que vem a partir da comunidade, né? Já que a gente está falando, inclusive, de filantropia, né, de doação de confiança, de como acontece esse recurso, de como tudo isso ocorre, a metodologia que o Fumbeia desenvolveu hoje, ela parte muito do pilar da importância de conhecer as comunidades, os movimentos de luta e os territórios nos quais a gente apoia. Então, hoje, a gente tem o Litoral Norte como um grande laboratório, a gente quer expandir a nossa metodologia cada vez mais. Mas, para a gente, esse é um lugar de base, assim, quando a gente pensa em organizações de base territorial, né, da filantropia sendo feita, e existem muitas formas de fazer filantropia, mas a gente sente, né, cada vez mais falta daquela filantropia que vai olhar para o território, que vai conhecer o território e vai reconhecer a importância de fazer um apoio, inclusive, indireto no território. Entendendo que o apoio indireto, que o desenvolvimento institucional, ele não é só apoiar financeiramente para a criação de um CNPJ. Muitas vezes o CNPJ não é a prioridade quando a gente pensa, né, nesse lugar, nessa criação, nesse desenvolvimento e fortalecimento das organizações. Então, a gente pode pensar, por exemplo, numa mentoria financeira, a gente pode pensar em desafios de gestão governamental. Então, as organizações e os coletivos, eles têm muitos desafios. Claro que a gente sempre
flerta com o lugar da regularização. A gente sabe que ele é muito importante, né, realmente ser regularizado, mas, às vezes, a gente tem organizações, né, a gente tem comunidades que precisam ainda, né, de certa forma, aprenderem essa governabilidade para gerirem maior e melhor esse recurso que vai chegar. E isso é muito importante, realmente. E o Fundo de Base Territorial ele é justamente aquele que vai acompanhar, que vai tensionar e que vai fortalecer. Então, o FUNBEA ele tem feito esse trabalho no Litoral Norte. Estou muito com o chapéu duplo, então, eu acho que parte das impressões que eu tenho com relação à metodologia do FUNBEA é entender muito o que a gente precisou enquanto Perifa Sustentável, que é o instituto que eu cofundei, que tem sede lá na Brasilândia, em São Paulo, e que tem desenvolvido ações de educomunicação, né, ações territoriais, e, ao mesmo tempo, advocacy, que é incidência política, e o que a gente gostaria de ter tido quando era a nossa vez. Né? Um fundo como o FUNBEA, pena que estamos agora mais concentrados no Litoral Norte, mas, com sorte, essa expansão vai alcançar diversos outros lugares do país. Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, e esses dados revelam realidades que são muito cruéis, mas que fazem parte do Brasil que a gente ocupa, são as mulheres negras, são as comunidades indígenas, são as comunidades quilombolas, são as comunidades periféricas, caiçaras e de diversas comunidades tradicionais, porque aqui no Brasil a gente tem 28, isso só reconhecidas. Então, a gente tem diversas comunidades que sustentam realmente, né, o que a gente chama de socioambiental, que sustentam a luta no território, que sustentam o social, que fazem realmente toda a mobilização quando uma tragédia emergencial, quando uma tragédia, uma crise climática acontece dentro do próprio território, além dos problemas cotidianos que a gente tem, que podem ser, né, não só os deslizamentos no que a gente considera grandes tragédias, mas as ilhas de calor, que afetam tanto o litoral, quanto as zonas mais urbanas, quanto as nossas periferias, enfim. E a gente tem isso sendo executado enquanto ação pelos movimentos de base o tempo inteiro. Então, é muito importante que a gente pense nessa filantropia sendo construída e a partir dessas relações de confiança, mas, sobretudo, conhecendo o território. O FUNBEA tem feito, né, uma das nossas experiências que a gente tem lançado, que tem feito cada vez de forma mais estreita com os territórios, são as nossas comunidades de aprendizagem ativa, que é quando a gente traz o território para perto, que é quando a gente discute governabilidade, que a gente traz outros exemplos, né, de professores, de mentores, de lideranças que já estão executando esse trabalho para que o território possa realmente trocar, então, para que essas pessoas possam trocar entre si. Uma das coisas que eu penso quando eu olho para a nossa atuação e a diferenciação que isso traz também é entender o FUNBEA como um espaço de unificação territorial, que às vezes a gente pensa em crise climática e como uma pauta que é comum a diversos povos, sejam periféricos, quilombolas, etc., e realmente é. Só que, muitas das vezes, esses movimentos socioambientais, esses povos com marcadores sociais de diferença realmente diversos, eles não se conhecem, eles não se conversam. Então, é um trabalho que a gente faz. Quando a gente decide apoiar não só os povos caiçaras, o litoral norte, mas também as periferias, mas também outras comunidades, a gente faz com que eles se conversem, e que eles troquem entre si, e que eles reconheçam também o quanto que é convergente, o quanto eles enfrentam problemas e dificuldades que são semelhantes com relação a esse território, e, é claro, com as suas particularidades. Então, cada caso ele é visto, né, caso a caso. A gente realmente vai pensar em o que cada território precisa, o que cada território necessita quando a gente pensa nesse apoio indireto. E o apoio direto tem sido feito cada vez mais, né, com um time cada vez mais diverso e pensando sempre que a crise climática, na verdade, ela vai chegar para todo mundo, só que algumas pessoas vão ser atingidas mais intensamente primeiro. E essas pessoas a gente já sabe quais são. São a juventude, são as mulheres, são as pessoas negras, indígenas, com diversos marcadores sociais, é a comunidade LGBTQIAPN+. Então, é muito importante que um fundo ele também tenha esse olhar qualificado para os marcadores sociais da diferença, que eles possam conversar entre si, que a gente traga esse lugar de apoio e entenda que a comunidade, que já faz tanto pelo seu próprio território, ela tem, sim, esse poder, essa habilidade, essa consciência, não só de gerir o recurso, mas de fazer esse diagnóstico sobre o que é prioritário para aquele território a partir da sua realidade. E é isso que a gente tem feito. Eu acho que tem bastante coisa para a gente poder refletir e pensar um pouco mais. Mas queria poder colocar agora o Carlos Jorge nessa conversa, né, a partir, né, disso que foi colocado, né, o que foi esse estalo, como é que você realmente, né, começa a trilhar esse caminho pelos fundos territoriais, né, que estão colocados a partir da rede Mundo ao Mundo, mas também se você, a partir daquilo que é a provocação do estudo, né, do Fundo Aguibara, como é que você vê realmente essa questão do rompimento, né, dessa barreira da verticalização
dos fundos territoriais, o quanto eles conseguem, de fato, contribuir, né, para romper essa verticalização na relação entre financiador e apoiado. Boa tarde, pessoal. Sou Carlos Jorge, venho lá de Maceió, né, lugar maravilhoso. E obrigado ao GIF pelo convite e à Fundação Tidicituba, meu querido Guiné. Eu fiz uma exigência aqui, né, para vir para o GIF. Eu pedi para desligar as luzes do aeroporto para eu chegar à noite. Brincadeira. Mas é maravilhoso estar aqui com vocês. Assim, eu vejo essa discussão, primeiro, na palavra independente, né? Eu acho que o fundo, a nível institucional, ele torna independente, mas a nível comunitário, né, a nível sistêmico, ele tem interdependência, porque ele muitas vezes não é pleno, né, dentro do financiamento, dentro do volume ali de recurso. A gente sempre tem que ficar corresponsável, e cada vez mais eu percebo que as pessoas cobram de nós, né, das organizações, uma resposta cada vez mais sistêmica, mas nos falta a primazia, que é o recurso, que é a grana, que é o money, que é o me faz me rir, né, que a gente chama popularmente. E aí muitas vezes as pessoas não querem fechar essa conta com a gente, né? Seja um empresário, uma empresa, enfim, mas para esse olhar sistêmico, né? A gente não resolve saneamento básico, né? Mas a gente quer muito que se resolva. Ou você me dá o dinheiro para executar, ou vamos somar, né? A gente não resolve moradia, né? Poxa vida, tem lá o governo federal, está dentro dos programas habitacionais e tal, mas muitas vezes está fora da realidade do que é comunitário, né? Muitas vezes a comunidade tem uma carência dentro de um modelo, né, até arquitetônico para aquela moradia. Muitas vezes tem as questões climáticas ali que envolvem, e a gente só resolve isso com grana, e a conta não fecha, né? Então a gente fica sempre tentando aqui trazer essa discussão, esse panorama para quem detém um recurso. Dizer, a gente já tem método, né? Muitas vezes a gente tem tecnologia, mas o que falta é a gente trazer quem está com a grana para viver essa realidade cotidiana, do dia a dia. Eu atuei na vida pública há 2 anos, né? Tive essa tarefa ali de ir para o poder público, fui secretário de assistente social, lá em Maceió eu fui secretário de habitação. Experiência horrível, né? Assim, terrível, né? Oh, meu Deus, né? Se eu quiser te dar um karma, eu vou dar um cargo público para você, né? Mas, cara, como é tenso, porque você fica sempre na questão da matemática, né? Eu não sou da lógica, mas eu tenho que ser matemático todo dia. Os escorregadores vão dar zero sempre, como é isso? E a gente vai para assistente social lá na capital, por exemplo, eu tenho um orçamento de 60 milhões de reais, mas me faltava 30. Muitas vezes eu tinha que pagar o caixão para a Dona Maria lá na favela e não tinha orçamento dentro da máquina, eu tenho que tirar do bolso. Então, assim, isso é um exemplo prático do que muitas vezes a filantropia comunitária passa, né? De nunca a conta fechar. E eu acho que o que está aqui hoje é uma grande oferta da gente fazer esse pacto social da filantropia comunitária e dizer, vamos botar o mesmo dinheiro, vamos jogar o dinheiro no mesmo saco, né? Tu bota 1, eu boto 2, o que tem mais bota 100, e no geral a gente resolver algo que realmente vai valer a pena para a próxima geração, né? Os meus filhos têm que contar essa história, né? Meu filho Joseph Jorge, nome de principado, é nome de rei, eu botei nele. E aí eu dizer para o Joseph Jorge, cara, existiu um cara aqui em Maceió que revolucionou de forma sistêmica todo um território, seja em qualquer lugar, né? Seja na política social da assistência, seja na habitação ou no saneamento básico. E esse cara é o seu pai, Joseph Jorge. Cara, eu espero que ele tenha muito orgulho de dizer, cara, meu pai participou da transformação territorial, usando muitas vezes a estratégia da filantropia comunitária. Parece fácil não falar, mas na prática, na realidade do dia a dia, é exaustivo, né? Emocionalmente. Você lidar com a máquina pública, com a burocracia, a gestão de vaidade, né? Muitas vezes daquele parlamentar dinossauro, já está lá 50 anos dentro da máquina ali, e você chega, menino, ô meu irmão, me dê R$10 só, não precisa me dar muito não, me dê 10 aqui, vamos juntar.
né? Eu acho que esse é o nosso desafio quando a gente fala em filantropia comunitária. Eu tento ser mais simplório possível para trazer um pouquinho do dia a dia, né, que a gente passa. E aqui tem um mestre, um pai querido, o Joaquim. O Joaquim sempre fala uma frase que eu carrego comigo, né? Estou torcendo aqui por você, Joaquim. O Joaquim sempre fala, não existe território pobre, o que existe é território empobrecido, né, cara? Faz 10 anos que ele falou isso. Toda palestra que eu uso Joaquim como frase. Não existe território pobre. Eu acho que a pobreza ela não pode mais não resistir, né? E a filantropia ela tenta ser essa primazia de um território, mas também chamando outros atores. Ô Próspera, vamos prosperar junto, né? Ô Tito Setúbal, bota R$1 aqui nesse negócio aqui, né? Pelo amor de Deus, tá tão pouquinho aqui, né? E ali a gente vai tentando de alguma forma criar essa sinergia, né? Para que a gente junte R$1 de cada vez. Claro que tem uns que é muquirana mesmo, ruim demais, né? De botar o dinheiro, mas a gente tenta se provar, né? Dizer, poxa vida, quem vai perder é você, porque daqui a 10 anos eu vou te contar essa história transformada e eu vou ter piedade, porque foi você que não participou. Eu estava lá no fim, né? Que bom seria que chegássemos juntos, que bom seria que transformássemos juntos, mas você ficou sempre no ideal utópico, ideológico e esqueceu da vida real, que eu acho que é isso que a gente tem que fazer para transformar a realidade das comunidades. É isso. Carlos, é incrível, né? Porque você acha que traz para a gente uma provocação, né, que está muito conectada com também as mensagens na parte da manhã, quando você fala da questão sistêmica, né? E a gente fala sempre muito lá na RT de Great Making, né? A Kika está aqui, a Yara, Pamela, da questão desse recurso flexível, né, e de longo prazo, né? A importância, quando a gente pensa em mudança sistêmica, né, e o desafio, né, que vocês têm, tanto o Fumbeia, né, tanto vocês com o Mundo ao Mundo, é esse desafio de ser uma organização que acaba fazendo um regrant, né? Vocês têm o desafio de estabelecer uma conexão com os grandes financiadores para tentar também fortalecer esses fundos territoriais para que, de fato, ele possa ter, né, uma capacidade de gerar uma mudança sistêmica no território. E, para isso, precisa de longo prazo, precisa de investimento em longo prazo, né? E aí, quando a gente fala na questão de recurso, né, queria trazer para a conversa agora a Camila e também a Marcele, mas quando a gente parte de um pensamento, né, daquilo que as duas instituições, tanto a iniciativa PIPA como a Próspera, vem fazendo, né, quando a gente olha e parte de um pensamento de uma filosofia que pensa a partir de uma outra cosmovisão, né? Então, seja a cosmovisão de uma filantropia decolonial, ou seja, uma cosmovisão de uma filantropia, né, voltada para o bem viver. E nesse sentido, eu acho que não dá para não deixar de trazer aqui, né, acho que uma fala do Nego Bispo, nesse sentido, com todo o seu conhecimento e sabedoria, que nos disse aqui, deixou para a gente essa mensagem: se você foi colonizado e isso te incomoda, você precisa lutar para se descolonizar e descolonizar os seus. Eu acho que essa mensagem fala muito, né, do trabalho que vocês vêm realizando, e, nesse sentido, queria, né, com base na provocação do Nego Bispo, vou passar aqui primeiro para a Camila, que foi citada aqui a questão dos recursos de longo prazo. Eu acho que é importante a gente começar por aqui, que mesmo partindo, né, de realidades tão distintas, né, a Próspera e a própria iniciativa PIPA, eu acho que queria entender um pouco qual que foi o que provocou o movimento em vocês, né, mesmo partindo das periferias e partindo, né, da questão de uma possível filantropia tradicional, para que vocês pudessem traçar caminhos e soluções, né, a partir das instituições de vocês, em contraposição a uma visão colonizadora que, em certa medida, ainda expressa a filantropia tradicional. Bom, primeiro agradecer o convite para estar aqui. Obrigada, Guiné, pela pergunta. Difícil falar depois da Marra e do Carlos Jorge ser chamada a responsabilidade aqui. Mas vou primeiro contar um pouquinho do caminho de Próspera, por que ela existe, mas acho que aqui eu quero mais falar dos nossos desafios, do que a gente tem aprendido. Provavelmente tem outros financiadores aqui, e acho que esse espaço é de aprendizado conjunto, né, de construção e de provocação mútua também. A Próspera é um escritório de gestão de patrimônio familiar. Então, o que a gente faz
o desafio é a transição de 100% do patrimônio familiar para impacto socioambiental positivo. E a ideia não é separar o que é filantropia do que é investimento, é fazer transição desses 100%. E aí, nisso, tem desde doação simples até investimento simples e tudo que tem no meio do caminho. E a gente começou, né, a ideia desse desafio é tentar inverter um pouco a ordem das coisas, porque a gente entende que está numa posição de privilégio de acumulação, necessariamente veio com algum histórico de exploração. Né? É difícil você estar num lugar de altíssima acumulação sem que isso tenha gerado algum tipo de externalidade negativa. Então, a gente precisa olhar para a característica desse patrimônio, entender o que ele causou nesse meio do caminho, para entender como a gente tenta estimular um caminho reverso agora. E como ele foi majoritariamente construído no agronegócio e no ramo imobiliário, terra é um pouco o centro da do nosso olhar dentro de Próspera. Mas o que a gente, mais do que o que fazer, né, qual é a nossa teoria de mudança, a nossa estratégia, a nossa tese, o que a gente deseja fomentar, a gente também tentou se provocar do como fazer. E fazer de um lugar, acho que a partir bem dessa provocação de Nego Bispo, se fomos colonizados e está incomodado com isso, a gente tem que fazer um esforço para mudar e para mudar os nossos, né, os que estão no entorno. Então, a gente começou apoios, tanto filantrópicos quanto investimento. A ideia era de um lugar de proximidade, de construção de relação. Eu gosto muito da ideia de filantropia baseada na confiança, mas essa confiança também precisa ser um pouco estendida, porque a gente normalmente só confia em quem a gente conhece, o círculo de quem a gente conhece já é muito restrito, e a confiança também se dá com o tempo, então a gente precisa de relações de longo prazo para criar proximidade e confiança. Então, a ideia foi encontrar parceiros e organizações que a gente gostasse do trabalho, que estivessem conectadas com a transformação que a gente quer causar, e começar com apoio flexível e prestação de contas desestruturada. Então, a ideia do apoio flexível pode ser desenvolvimento institucional, pode ser projeto, você que vai definir para que esse orçamento é útil, e depois, para me prestar contas, você já vai dar relatório para outro prestador, então, manda mesmo relatório que você vai mandar para outro apoiador. Era nesse lugar de, vamos ver o que é possível fazer. E a gente foi caminhando a partir disso. Mas a gente também reconheceu que cada organização está em um momento diferente, e esse desestruturado, para algumas organizações, era também apavorante. Mas o que você quer saber de mim? Para saber que você vai renovar o apoio no ano seguinte. Então, a gente achava que estava num lugar super parceiro, descolado, e começou a perceber que tinha uma simetria de poder muito relevante entre ser um financiador e um financiado. Então, reconhecer essa simetria de poder também era importante para construir relações de longo prazo. Então, a gente foi mudando os nossos processos a partir da relação com as organizações que a gente apoia ao longo do tempo. E aí a gente percebeu que, para diminuir um pouco essa simetria de poder, era importante apoios multianuais. Porque aí, pelo menos, a gente tem uma garantia de relação de longo prazo, você se sente um pouco mais livre de falar verdades para mim. Porque uma coisa que a gente também foi muito provocada é que a organização que está buscando apoio, ela fala tudo sobre o que ela faz. Ela mostra números, ela se está lá despida na frente do financiador. E o financiador não precisa falar absolutamente nada sobre como ele direciona o dinheiro dele. Então, a gente também está se provocando a ser transparente em relação ao que a gente faz e como a gente está transicionando o patrimônio. Se a gente está chegando de onde o dinheiro vem, para onde ele está indo. Então, essa é uma provocação nossa de ser mais transparente em relação à nossa atuação também. E aí, outra coisa que começou a surgir bom, a gente não precisa necessariamente só de apoio financeiro, precisa de apoio não financeiro, de desenvolvimento institucional. Então, como a gente pode apoiar as organizações que a gente já está financiando com um programa de desenvolvimento institucional? Daí veio uma parceria com a Fomenta, que a gente tem um programa aí de longa duração de apoio que está focado em desenvolvimento institucional, mas também é uma construção daquelas organizações, do que elas precisam aprender, como elas querem se estruturar. E dessa experiência está surgindo agora uma coisa que a gente vai dando um passinho e entendendo qual mais passo a gente pode dar. E um grande incômodo nosso agora é dentro do ponto da tomada de decisão. Boa parte do poder... Eu gostei muito do tema do Congresso esse ano, que é desconcentrar poder, conhecimento e riqueza. Eu acho que é potente, se a gente for, de fato, se perguntar se a gente está desconcentrando. E eu acho que talvez o mais desafiador para a filantropia tradicional é desconcentrar mais do que riqueza, é desconcentrar poder, porque ainda está no nosso colo o poder de decidir quem merece ou não este dinheiro. E é difícil desconstruir isso, né? Então, acho que um modo de fazer é colar em quem já está fazendo. Então, cola nos fundos independentes, eles estão perto do território. É ser aliado a algum fluente de território, se tem um território onde o patrimônio está, onde aquela organização está. E a gente tem
a minha maior provocação agora é pensar em governança, quem toma a decisão sobre para onde o dinheiro vai. Então, um experimento que a gente está fazendo agora, na verdade, 2. Um deles foi de flow funding, que é uma prática que já é antiga, de, né, escolher líderes territoriais e eles serem os distribuidores do dinheiro da organização. E a outra coisa é uma criação que está nascendo agora, não vou nem falar muito sobre ela, que é muito experimental, mas é de um fundo autogerido, que são as organizações que recebem o dinheiro, que criam as regras de como se pode acessar esse dinheiro e como esse dinheiro vai ser usado. Eu acho que o mais utópico do tópico que me mandaram e me provocou muito foi um fundo, eu estou tentando lembrar de qual país era, de muitas organizações do movimento social e terceiro setor, que criaram um fundo e uma chamada aberta a financiadores. Então, se você quer participar da mudança que a gente está provocando, financiadores, venham, a gente vai escolher se a gente quer vocês ou não. Eu acho que é sobre essa mudança de olhar que a gente tem que começar a construir. Ela é super complexa, né? Que, no fim, o que eu quero enquanto financiadora? Eu quero provocar algum tipo de transformação. Já tem territórios e organizações provocando essa transformação. A minha contribuição é o meu recurso financeiro e os outros múltiplos recursos que eu posso ter, mas não há impacto sem o território. E, enfim, o capital pode chegar de jeitos diversos. Então, é quase como se eu preciso mais do território do que o território precisa de mim. Obviamente, sabendo que sem capital, sem grana, sem faz-me rir, nada acontece. Mas como a gente consegue... eu sei que é complexo, mas como a gente consegue transformar esse olhar? E a gente está, aos poucos, tentando, testando, não temos respostas. Gosto muito de seguir a fala do mestre Joelson, da Teia dos Povos, que é não dá para ter fala grande e prática pequena. Então, a gente está com a fala pequena e a prática pequena, por enquanto. Um passinho de cada vez. Mas acho que essa é uma provocação. Gostei também bastante da provocação da última, da mesa que aconteceu agora. A Bianca falou muito sobre a gente já sabe o que é para fazer, apoios multianuais, apoios constantes, uma mesma organização, valores maiores, já está dado porque a gente não faz. Mas sinto que falta também esse fazer mais coletivo, né? Financiadores se apoiarem nesse sentido, dessa experimentação e de tomada de risco. Então, eu me coloco aqui como uma pessoa que está à disposição para conversar com outros financiadores. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Camila. Eu acho que você toca em pontos fundamentais, mas eu acho que tem uma questão, né, central, que é a nossa relação de poder mesmo da filantropia que você toca. E também, aqui, fazendo a ponte já, né, para a PIPA, né, acho que tem um desafio colocado muito que a gente queria poder escutar de vocês, né, com relação a partir da pesquisa, né, Periferias e Filantropia, vocês falam de refazer, né, uma cosmovisão, né? Então, acho que queria poder ouvir um pouco de vocês, né, a partir dessa pergunta, né, das ações, daquilo que vocês têm em mente construído, para poder ter realmente uma proposta, essa visão colonizadora, né? Que cosmovisão é essa, né, que vocês provocam a partir da pesquisa que vocês lançaram recentemente? Ouvindo? Obrigada, Guiné. Enfim, boa tarde, gente. Está todo mundo acordado? Depois do almoço é difícil mesmo. Mas, enfim, primeiro eu queria agradecer o convite, né, em nome, né, do IACP, do Guiné, enfim, todo o RT de Grantmaking do GIF. Eu sou a Marcele, enfim, me apresentando oficialmente. Estou diretora de estratégia da Iniciativa PIPA, sou cofundadora com o Gelson, que está ali, e outros 2 ativistas do Rio de Janeiro. Sou de uma periferia, uma favela do Rio de Janeiro, e que hoje, esse lugar onde eu nasci, ele é conhecido como Complexo de Israel, né, que é um conjunto de favelas, né, da zona norte do Rio de Janeiro. E aí, acho que só por esse processo, a gente sabe a complexidade dos tempos que a gente vive, né, e eu acho que é importante dizer também de onde a gente está saindo para a gente pensar outras coisas. E eu acho que é muito importante a introdução, acho que você cita o Nego Bispo, né? E aí, quando você citou o Nego Bispo, eu fui reler Nego Bispo a semana passada, e eu acho que é importante que o Nego Bispo ele traz, inclusive para explicar de onde a PIPA nasceu e por que a gente nasceu e o que a gente faz. O Nego Bispo ele fez uma discussão, nosso intelectual orgânico, quilombola, né? E desde sempre faz a disputa sobre de onde o conhecimento ele vem e para onde ele vai e por que o conhecimento é ferramenta. Mas o Nego Bispo faz uma disputa sobre
contra a colonialidade, né? O ser contra-colonial. E estou falando isso porque uma das frases quando o Nego Bispo explica o que é contra-colonialidade, o que é ser contra-colonial, ele fala que, eventualmente, mesmo na guerra, você precisa usar as armas do seu inimigo para conseguir conquistar aquilo que você precisa conquistar. E aí, eu lendo essa frase, e aí, obviamente, a filantropia não é nossa inimiga, nossa parceira. Mas, de onde se derivou a filantropia, sim, o sistema capitalista, a exploração, né, o processo da contradição de onde a filantropia ela nasce, sim, o que provoca a exclusão, o que provoca a desigualdade, sim, isso está no campo oposto. Nesse sentido, né, no campo oposto, né, porque tudo que é oposto à expropriação, à exploração, é o nosso campo oposto. Né? Eu estou assumindo isso aqui. E aí o Nego Bispo ele vai dialogando sobre a utilização das ferramentas do outro como processo de transformação e mudança para que a gente consiga avançar um pouquinho. E aí eu acho, né, a partir dessa reflexão do Nego Bispo, que a gente, lá em 2019, fala, precisamos de captação? Precisamos. Mas todo mundo está precisando de captação. E isso no contexto de 2019, porque também, assim como a mesa de... A gente não pode se isolar da leitura de conjuntura que a gente está. Hoje é uma conjuntura, em 2019 era outra conjuntura. E, a partir disso, a gente entendeu que a gente precisa de financiamento, mais o colega do lado também, mais outros estados também, mas todas as organizações precisam. E aí a gente abdica de um processo de ser mais uma organização que vai captar recursos, porque, na verdade, a gente precisa captar recursos também, mas a gente faz um movimento para falar, é importante ter uma organização que tenha pessoas que entendem não a necessidade de recurso, mas o papel dos atores que doam dinheiro no Brasil e no mundo, e a gente constrói a iniciativa PIPA para incidir nesse lugar. Porque a gente não quer sentar na mesa, num almoço, como tem acontecido, e esse parceiro olhar para a gente como, vai pedir dinheiro de novo, cara. E aí, caraca, mano, vou fugir. Na verdade, a gente sabe que isso faz parte do processo. Isso faz parte do processo, porque é assim que o sistema foi organizado. E a gente, na verdade, queria sentar nessa mesa para falar, não quero dinheiro, não, queria conversar sobre a tua estratégia. Eu quero conversar sobre a tua teoria de mudança. Eu quero conversar sobre a tua dificuldade enquanto operador da filantropia. Mas quem é o seu chefe? Onde que ele come? O que ele faz? Mas não quero pedir dinheiro, não. Só queria entender mesmo quem ele é. Então, acho que esse movimento, que é o movimento da gente se retirar de um processo que é custoso também para nós, porque a gente precisa de financiamento, porque aí, quando a gente for bater financiamento, eu falo assim, acho que esse movimento que a gente faz é um movimento de entender, e aí, mais uma das coisas que o Nego Bispo ensinou para a gente. O Nego Bispo ele comparou o colonizador com o adestrador. Ele fala assim, o colonizador é muito igual a um adestrador. Sabe por quê? Porque quando você adestra, ou esse adestrador, ele faz o quê? Ele desterritorializa aquele ser, ele tira a identidade, parte da identidade daquele ser, ele tira a cosmovisão, ele faz um movimento que é mudar o jeito, a forma como fala, a forma como age, a forma como anda. Isso é se adestrar, né? Você adestra, você tira aquela pessoa daquele campo comum e joga ela para outro lugar. E aí o Nego Bispo fala, o colonizador é muito igual a um adestrador. E aí eu fui refletindo também nas leituras de como a gente não pode... Hoje a filantropia, para mim, é uma filantropia adestradora, nesse sentido. E aí, seja ela nacional ou seja ela internacional. Porque também, óbvio, a gente está falando de campos de poder diferentes. Existem filantropias e não há filantropia, né? A gente também foi entender isso no caminho. Mas nesse processo da filantropia adestradora, o que a gente está falando é de que, para você realmente ser decolonial, né, aí, ou até você... Não precisa ser decolonial, gente, só precisa que o dinheiro desça. Nesse sentido, você precisa, em vez de desterritorializar, você precisa territorializar. Em vez de tirar sentido, você precisa deixar o sentido daquilo acontecer.
Em vez de você querer que aquilo ande pelas suas próprias pernas, você precisa deixar que aquilo consiga caminhar para o caminho que você não vai controlar. Porque adestrar é sobre controle. Descolonizar, contracolonizar é sobre você deixar livre. E aí, quando você traz para a literatura da filantropia, do campo que muitos e muitas de vocês trabalham, isso está retratado um pouco nisso tudo que foi falado aqui. Da importância da filantropia comunitária, da desburocratização, né, do repasse de recursos, do tema de hoje, né, dos modelos participativos de tomada de decisão, como a tomada de decisão ela precisa ser descentralizada, mas principalmente sobre para onde, né, sobre que esse dinheiro ele não seja o fim, porque o fim é outra coisa. O fim é a superação da desigualdade, é o combate ao racismo, e quando isso não está explícito, não está colocado, hoje ele é pautado pelos adestradores. Porque isso que... E aí eu estou trazendo isso porque, no tempo e espaço que a gente vive, se acaba dinheiro, se em 2020... A gente viu na mesa mais cedo, acho que Bianca falou isso. Se 2020 o tema do momento era racismo e raça, em 2025 é clima. Mas não é clima e justiça racial. É clima. E aí, se eu falo de infância, eu vou arrumar um jeito de falar infância e clima. Eu não quero saber, eu vou arrumar porque o dinheiro tá lá. Então, nesse processo de direcionamento de agenda, quem está definindo essa agenda é de cima. E essa agenda é uma agenda que não está respondendo às demandas colocadas, e são as demandas que a gente precisa responder. E aí, óbvio, e aí, para encerrar, porque eu acho que vão ter outras perguntas que a gente vai falar do que a Pipa está fazendo, nessa caminhada de responder essas demandas, eu acho que é muito importante que a gente, que também acho que foi um apelo da plenária, sobre qual é a agenda comum de caminhada nossa. Porque eu entendo que existem disputas sobre qual que é a agenda principal, né? E aí a gente tem feito uma defesa sobre desenvolvimento institucional das organizações como agenda principal. Porque organizações fortalecidas, elas necessariamente vão trabalhar para defender clima, democracia, gênero, raça, infância, né? Então, mas eu acho que, como mensagem final para a gente... Guiné, por favor, você me conclua. Acho que, como mensagem final dessa primeira parte, nessa reflexão sobre filantropia que provoca o adestramento ou que rompe, eu acho que uma das mensagens que saíram também sobre como a gente espera a coordenação desses atores para uma agenda comum. E a Pipa, ela vem de um lugar que fala, esta filantropia precisa se coordenar. E a gente está apontando o caminho da agenda. Se coordene para este lugar. Porque é o nosso papel político. É fazer isso. Mas a gente não vai conseguir empurrar toda a filantropia. Então, por isso, a gente, assim como o Nego Bispo ensinou, a gente usa as ferramentas da filantropia para tentar empurrar ela para frente. Arrasou. Muito obrigado, valeu. Eu estou aqui me segurando, mas eu fui muito provocado pela questão da filantropia adestradora, porque dentro do movimento daquilo que a gente também pratica pela Fundação TID, né, a gente começou o nosso trabalho já há alguns anos, né, expandindo a ação de fortalecimento e apoio a territórios, e é muito interessante isso, né, porque quando a gente propôs o modelo, né, de um recurso livre, flexível, plurianual, né, tentando estabelecer uma conexão com os territórios a partir das necessidades dos territórios, né, eu estou até aqui olhando aqui a minha querida Juliana Balduino, aqui, lindíssima ali no meio, né, que foi uma das primeiras organizações que nós apoiamos, né, lá em São Paulo, e que a gente ia conversando, dialogando sobre a questão do fortalecimento da organização, e ela sempre colocava, né, mas o que a Fundação TID Setúbal quer de mim? O que vocês querem de mim? Né? E a gente tentava
construir um caminho diferente daquilo que é praticado por essa filantropia colonizadora, né? Que vem realmente, e da forma como você traz, né, Camila, a questão dessa relação de confiança, que passa muito por uma relação de poder no nosso campo, aonde quem tem que conquistar a confiança, né, é as instituições do território, né? Então, elas precisam provar, né, que elas merecem a nossa confiança, mas a gente chega num território desconhecido, né, e a gente não se apresenta, né, a gente não diz qual que é o nosso histórico, a gente não diz nada, a gente traz toda uma carga, né, de conhecimento, né, de poder e de riqueza, mas a gente não reconhece todo o conhecimento, a riqueza e o poder que emerge dos territórios, né? Então, essa relação assimétrica precisa ser mudada, né? Tem uma frase da parte da manhã, o que precisa parar, de fato, né, com relação às filantropias ou à filantropia, eu acho que uma questão é essa relação de poder, né, assimétrica, né, que realmente é danosa e cria uma série de problemas na relação, de fato, né, do fortalecimento com os territórios. Várias das perguntas que eu tinha aqui, vocês já foram respondendo, né? Então, estou aqui também, guardião do tempo, também aqui com a Adriana, né, me controlando aqui com relação ao tempo. Mas a gente tem... eu queria fazer só mais uma pergunta para vocês quatro, né? Que fala muito... Assim, vocês passaram por isso, mas eu queria que vocês pudessem reforçar, se possível, né, como é que esses modelos e as doações, né, seja pelos fundos territoriais, né, pela Próspera, e também pelo movimento que vem sendo provocado pela PIPA, né, como isso tem, de fato, contribuído para uma melhor distribuição, né, de recursos e também desse poder nos territórios. E também, amarrando aqui com uma segunda pergunta, como é que, com base nos aprendizados e também nos conhecimentos produzidos por vocês e pelas instituições, quais têm sido os desafios enfrentados para transformar, de fato, essa prática da concentração de poder na filantropia brasileira? Então, queria passar aqui o microfone para Marian, para começar aqui a conversa, e aí depois a gente vai passando aqui para as demais convidadas. Perfeito. A gente sempre fala e brinca no Funbeia, que, na verdade, não deixa de ser uma verdade, que o Funbeia é um fundo que nasce sem fundos, né? Era um fundo muito engraçado, não tinha recurso, não tinha grana, não tinha nada, ninguém veio, apadrinhou, deu um abraço, né? Não tem nenhuma fazenda que deram para gente, não tem nenhum milionário que chegou ali e falou, toma o dinheiro. Infelizmente, ainda estamos esperando por esse momento. Hoje em dia, a gente não recebe, inclusive, nenhum recurso que seja corporativo, exclusivamente corporativo, mas estamos abertos para isso. Então, para um fundo independente, para um fundo de base territorial que realiza esse trabalho, eu vou dizer, né, pensando, enfim, que metodologia sim pode ser um desafio para alguns fundos, mas como o Funbeia já tem a metodologia muito bem desenvolvida, recurso é um desafio. Que também é um recurso, né, na verdade, o recurso também é um desafio para as comunidades de base que não veem o recurso chegar na ponta. Porque a gente tem diversos fundos, diversas formas de acesso, até mesmo para esses fundos independentes, mas é difícil de acessar. Se é difícil para as organizações de base acessar, para a gente também é difícil. Então, eu acho muito bacana trazer luz para essa questão. A gente tem cada vez mais entendido que o centro da filantropia que nós queremos ver no mundo, e a filantropia que a gente tem feito, tem o indivíduo no centro, tem a luta no centro, tem o território no centro. E antes de presumir o que o território quer ou precisa, a gente coloca a luta no centro, a gente coloca as pessoas no centro e as suas necessidades também. A gente tem entendido isso cada vez mais. Como diz Chico Mendes, ecologia sem luta de classe é jardinagem. A gente não quer fazer jardinagem. É justamente o contrário, né? Então, se clima é a pauta do momento, e como o Marcelo disse muito bem, por mais que o Funbeia já tenha ali seus 13 anos de atuação, a gente sabe, né, que tem se discutido cada vez mais clima, justiça climática, racismo ambiental. Se clima é a pauta do momento, então eu também acho que chegou a hora e da gente também tomar isso enquanto filantropia para nós, enquanto narrativa, de inverter a lógica e pensar que não existe clima, não existe território, não existe ecossistema, não existe futuro possível sem a gente pensar nos defensores, sem a gente pensar nas pessoas que defendem a terra, seja qual território for. Um território da costa litorânea de São Paulo, um território urbano, independentemente do território, se é uma terra indígena, se é uma terra quilombola, a gente precisa pensar nas pessoas que preservam, que protegem e que restauram o território. E como elas têm feito isso de forma isolada, de forma sozinha, de forma muito custosa,
até os dias de hoje, até os dias atuais. Então, sim, o maior desafio do Funbeia hoje é recurso. Eu acho que uma das coisas bacanas, quando a gente pensa, inclusive, que a gente está muito localizado no litoral norte, apesar de falar dessa expansão e de tratar a nossa expansão com muito cuidado, é que a gente ganha muita força, não só enquanto Funbeia, mas nas alianças e redes nas quais a gente hoje se propõe a ocupar, e isso é muito bom. Então, nós estamos na Rede Como A, para a Justiça Social, com uma série de fundos, dentre fundos independentes, fundos temáticos, fundos de base territorial, enfim, diversos fundos que têm atuações diferentes e que vão se encontrar no ponto da justiça social, sejam fundos mais, né, climáticos, independentemente do tema que eles tragam. E dentro da Rede Como a gente também tem a Aliança Territorial, que vai trazer essa perspectiva dos fundos independentes e tem cada vez mais pensado em outros tipos de estratégias. Então, se o Funbeia, como no ano passado, por exemplo, fez um apoio, né, uma chamada aberta de 1 milhão, se eu não me engano, né, 1.100.000 reais, e a gente tem realmente, né, uma chamada aberta muito bacana, que fica para, né, 2024, mas também 2025, e outras chamadas sendo abertas agora muito a partir do diagnóstico do território. Então, a gente agora está colocando uma chamada grande só para pensar na questão das juventudes e como as juventudes do território podem se articular cada vez mais. A gente entende que nós, enquanto Funbeia, estamos no litoral norte, mas a gente pode expandir metodologias e formas de agir quando a gente pensa em rede. Então, se a gente olha, por exemplo, para a atuação do Funbeia, a gente tem, né, esse lugar um pouco mais centralizado no litoral norte, mas dentro da aliança territorial, dentro da Rede Como A, se a gente pensa numa chamada aberta, a gente pensa numa expansão muito dessa metodologia, muito desses fundos independentes que já estão fazendo, mas quando fazem junto, fazem muito melhor. Então, uma das coisas, um dos movimentos que a gente tem defendido cada vez mais nessa filantropia, que não é a filantropia, né, que nasce ali desenhadinha, bonitinha, com recurso pronto e que só vai a partir dos rendimentos, e que também é muito importante, é importante que exista, mas a filantropia que nasce ali realmente, né, da vontade de fazer um fundo, do lugar acadêmico, do ambientalismo, dessa luta de classes e de base, é entender que quando a gente pensa também de forma coletiva, que é o ensinamento, inclusive, que vem dos movimentos sociais, que vem dos movimentos socioambientais, que vem do ambientalismo de base, que está nos territórios, é entender que quando a gente aplica essas lógicas para redes e fundos, a gente fica cada vez mais forte. Então, a gente fica disponível enquanto Funbeia, fica disponível enquanto Rede Como A, enquanto Aliança Territorial também para colaborar, entendendo que essa filantropia, quando ela não atua sozinha, mas que ela, né, literalmente tira leite de pedra, porque a gente quer apoiar os territórios do nosso jeito, ouvindo os territórios e trazendo com que eles ditem os recursos, não só os recursos, mas o que eles precisam com relação à transformação. Também é muito importante que a gente se articule em rede. Então, se a gente está favorecendo redes nos territórios, por que não pensar uma filantropia em rede? Por que não pensar numa filantropia que se articule cada vez mais, né, nesse conjunto, para que a gente possa fazer mais e possa fazer junto? Uou! Marraia, presta o microfone um minutinho para poder circular aqui. Eu vou pedir para que vocês três possam ser um pouco mais breves com relação a essa questão, porque a gente tem uma segunda rodada também com a plateia, que a gente vai circular aqui as perguntas, né? Então, para que a gente tenha tempo de poder circular as perguntas da plateia também, tá bom? Beleza. Eu vou falar um pouquinho da palavra independente, né? Eu acho que, pelo menos eu me considero muito interdependente ainda. Eu acho que dependente é o que Harvard fez lá com o Trump, né? Depois, vou dar uma canetada aí, vou botar mais dinheiro aí na universidade. A Harvard fez, tá legal, assim, né? Qualquer coisa, a gente vai continuar aqui, porque a gente está bem autossustentável financeiramente para tocar aqui o que a gente faz. Eu acho que isso é independência, né? De você tomar decisão dentro daquilo que você confia e acredita. E aí, também tem a palavra conhecimento. Tem algumas escolas que eu estou participando agora, né, o IDES, né, tem até uma galera do IDES aqui. Aí a minha avó diz, ó, o IDES está lhe dando conhecimento, está lhe dando também o dinheirinho. É pouquinho, mas é certinho, né, rapaz? Né, todo aninho tem um dinheirinho ali certinho, graças a Deus, a gente tem que agradecer, né? E a gente sempre também tem alguns movimentos na base outra plataforma de conhecimento é o MCD, né? O pessoal do Movimento por uma Cultura de Doação. Cara, quando eu entrei nesse grupo, eu fiquei meio assustado, porque é muito artigo científico. Eu sou pouco para esse campo da ciência, mas me eleva, né? Quando eu olho um artigo ali que eu não tinha acesso, caramba,
Que coisa massa, que pensamento maravilhoso, que ideia nova. Tem palavra que eu não entendo, né? Porque muita coisa é em inglês, aí começar a inglesar lá as coisas, environmental, social, colocam, né, feedback e tal, aí eu não consigo meio que caminhar ainda nesse nível. Mas, assim, o que é que de fato a gente, né, sonha, né, a utopia? É que de fato a gente chega a esse padrão Harvard, né, do fundo comunitário ali, dizer, cara, quer não botar dinheiro? Tá tudo certo, irmão. A gente vai continuar aqui tocando a nossa vida e construindo o nosso legado, mas o bom é que essa independência sempre fosse interdependente, né? Eu acho que não dá para fazer nada sozinho, né? Não dá para fazer nada só uma organização local ali suando, sacrificando todo dia, e a gente sempre tenta de alguma forma se superar, né? Ano após ano, para que a cada vez mais sustentabilidade, que é uma palavra tão bonita, né? Sustentabilidade, mas que cada vez mais as pessoas têm acreditado no nosso sonho. E, por exemplo, né, a Mudar o Mundo, ela todo ano ela tem que se superar. E a gente aprendeu a captar sobre lei de incentivo, né? Coisa maravilhosa, cara, assim, né? Aí a gente até recebeu um recurso lá do BTG, pela Água Social. Ô, Camila, você é maravilhosa, né? E aí a Camila foi, né, acreditou no nosso sonho lá, aportou recurso, e a gente está diversificando também a forma de captar, que isso é o conhecimento, né? E aí não precisa só me dar dinheiro não, tá, pessoal? No final eu vou dar o Pix no final, mas também dá conhecimento, né? Dá essa prosperidade da tua influência, que é poderosa, né? Que muitas vezes faz a gente chegar em lugares antes pensávamos que era inacessível, e a gente consegue furar essa bolinha, né, e dar espaço para o trabalho comunitário que a gente está desenvolvendo. Obrigado, Carlos. Camila, vamos lá. Assim, queria poder ouvir de você também como é que a Próspera tem feito, né, enfrentamento a essa concentração de poder, e como é que vocês têm contribuído para transformar isso, de uma forma bem breve. Tá, vou tentar ser breve, não sei como a gente tem contribuído, mas eu vou falar da parte do desafio. Acho que, bebendo em tudo que vocês falaram, e gostei dessa fala sobre independência, no fim, toda organização tem recursos limitados e não pode apoiar todas as organizações que batem a porta. Mas uma coisa que me pega enquanto desafio aqui é governança, mas governança não no lugar quadrado da governança corporativa, a transparência, mas a gente pensar onde estão os pontos de tomada de decisão e aí, no nosso caminho, é pensar, ao invés de como a gente decide melhor para onde o dinheiro chega, é como a gente constrói estruturas em que essa decisão é mais compartilhada. Então, acho que esse é o maior desafio que a gente tem, né, para construir agora. Eu sinto que é nesse lugar. Muito obrigado, Camila. Marcele, acho que você tem microfone aí? Não? Também na lógica de poder ter os desafios para transformar essa filantropia concentrada, o que a PIPA tem, né, provocado no campo, nesse sentido de poder fazer uma movimentação nesse sentido? Cara, a gente tem feito coisa pra caralho. Estamos tentando. Eu acho que a primeira coisa que a gente fez foi, a gente está dentro do Congresso DIF, né? E aí, óbvio, a base de dados que hoje a gente tem para entender o campo do investimento social privado e da filantropia é o censo, né? E aí, quando a gente olhava o censo, a gente não se via refletido nesse censo, assim, beleza, que legal, que tem um retrato muito importante, mas a gente está olhando para a periferia, organizações negras, e a gente não via ali, por exemplo, né, quantas essas organizações estão recebendo, o que não estão recebendo. O que a gente tinha uma disputa de narrativa muito grande, eu dou, não dou. E aí a gente falou, cara, a gente, contra a colonialidade, vamos usar a ferramenta, a gente precisa o quê? Produzir conhecimento. Então, a gente começa a produzir conhecimento. Você citou a pesquisa que a gente fez, que foi uma revolução, assim, a gente enxerga como uma revolução, porque aí tinha um dado concreto daquilo que era um desconforto ou um incômodo não dito, ou alguns diziam. E eu acho que a produção da pesquisa foi uma das coisas que começou a pautar da concretude à narrativa. Ah, por que não é? Mas eu tenho dado aqui, 600 organizações entrevistadas. Agora eu confio em você. E aí, a partir disso, a gente reposicionou, e acho que a pesquisa também mobilizou muitas das coisas. Aqui a gente tem o IACP, Kika está ali, Letícia,
E eu acho que o debate sobre o desfinanciamento de organizações fez também que organizações de filantropia do Brasil começassem a olhar esse tema para falar, gente, vamos precisar avançar aqui. Vamos revisitar o nosso planejamento estratégico e vamos construir uma coisa junto. E daí nasceu o Fundo POP, que é o primeiro fundo para desenvolvimento institucional de organizações periféricas do Brasil, em 2024, 2025. E o ISCP teve um papel de coordenar a captação com outros financiadores, assim como a PIPA, que é sobre botar a agenda no centro. 2, que para mim é o mais importante, não é o fundo criado. O mais importante é financiadores mobilizados nessa agenda. É a coordenação, como eu falei, da agenda. Então, o Fundo POP. Terceira coisa, a gente anda com essa Bíblia aqui, ó, que é o que a gente fica assim, ô, palavra de Deus. Café com Deus Pai, é isso aqui que a gente lê todo dia. Guia das periferias para doadores. A gente lançou e que tem diretrizes, porque aí, quando a gente batia, falava assim, olha o dado, mas não sei como fazer. Por onde que eu começo? Aí eu falei, caraca, Gelson, a gente tem que perguntar, Nil, como começa? Aí volta e apresenta mais uma ferramenta. Começa aqui, ó. Mas óbvio que isso é sobre vontade política. Mas a gente precisa esgotar todas as ferramentas para aí a gente discutir o tema difícil, a vontade política de fazer ou não fazer. E aí, para encerrar, Guiné, um exemplo, e acho que isso é sobre o que a gente tem feito. A gente tem mapeado a conjuntura, analisado a estratégia e tentado se adaptar e nos entender aquilo que é melhor para o coletivo que a gente representa, que a gente não fala a gente não está falando pelas periferias aqui, a periferia fala pela periferia. A gente está facilitando uma agenda. Mas um exemplo para vocês, gente, muito engraçado. Não é engraçado, não, mas assim, a gente estava num congresso em São Francisco, a gente foi de malucão. Congresso da Filantropia Global, vamos embora. Malucão, a gente tinha uma estratégia, tá, gente? Galera que financiou a nossa viagem tá aqui. A gente foi no congresso, e aí a filantropia americana, Norte Global, batendo a cabeça, barata voa, Trump. O que a gente faz? As palavras, gente, por favor, cortem gênero, raça. E a gente lá assim, mas o Brasil tem Ibirapitanga, tem SCP, vocês estão aí, a gente está aqui apontando outros caminhos. Mas não sei o que é o Trump. E aí, cara, aí tinha várias mesas e grupos sobre conjuntura e o que a filantropia americana ia responder ao Trump. Aí tinha uma mesa que era filantropia asiática, leste asiático, com 4 grandes fundações e bilionária. A galera Quem foi da filantropia asiática não foi o Program Officer, foi doador. Aí eu falei, Gelson, então, cara, vai ter BRICS, né, e tal. Pô, Trump, né, esquece. Vamos para a filantropia asiática. E a gente entrou na sala. E aí a gente falou, aí a bilionária falando, eu tenho muito dinheiro, não sei como doar. Eu falei, I have a guide. E aí, irmão, eu falei, mas sabe que o Brasil coopera muito com a China? Coopera muito. Cara, vamos fazer um encontro em Taiwan, vamos. Hong Kong, estou lá. Por quê? Porque isso é sobre prospecção de agenda também, de parceria. E eu acho que a filantropia brasileira precisa fazer isso agora. E aí a gente deu um passo e falou assim, ei. Aí ela falou, maravilhada, maravilhada. Eu falei assim, porque eles não têm nada lá, gente. Eles têm muito dinheiro, mas não tem estrutura. E aí a gente foi e fez esse movimento. Eu estou dando esse exemplo como exemplo sobre o que a gente tem. Isso é um exemplo, né? Mas o que a gente tem tentado fazer. Ainda é muito pouco para uma agenda complexa, mas eu acho que o nosso papel aqui, muita gente pergunta por que vocês criaram, o que vocês fazem, não estou entendendo. E a gente segue falando a importância da gente estar aqui nesse lugar. É isso aí, Marcele. Bom, quem não sabe como fazer aqui, a iniciativa PIPA, né? É só procurar depois aqui que terminar a conversa. A gente tem ainda mais 15 minutos aqui, e a nossa ideia é fazer aqui uma segunda rodada, né? Onde a gente vai abrir aqui o microfone para 4 perguntas, né, por conta do tempo. Então, vocês estão vendo que eu não tenho o tablet da manhã aqui, né, que tinha uma série de perguntas que vocês poderiam mandar pelo QR Code. Então, vai estar aí circulando. Adriana, quem que vai ajudar a gente? Ali, ó. Então, são 4 perguntas, tem 2 aqui. E aí, assim, a gente vai fazer um negocinho que é um pouco
controlador, né, filantropia, controlador, vai ter, acho que, um tempo aqui de 2 minutos para a formulação da pergunta, né, porque, enfim, a gente tem o desafio do tempo, né, então as pessoas aqui, aqui no palco, as convidadas, vão, né, tentar interagir com as perguntas a partir, né, daquilo que foi elaborado dentro do tempo. Então, vocês podem formular uma pergunta direcionada para cada uma aqui das convidadas, ou, né, ser uma pergunta mais ampla, geral, que possa também contemplar todo mundo aqui, tá certo? Então, vamos lá? Se você puder falar só seu nome, né, de onde você vem, organização também. Tá, eu sou Estelinha, sou do Rio de Janeiro, do Grupo Anjos da Estelinha. Eu queria ouvir da iniciativa PIPA e do Fundo Aguibara quais são as estratégias que eles estão utilizando para esse fundo territorial, na verdade, ele trazer visibilidade para as ONGs, né, de base comunitária, e não acabarem caindo na estratégia de grandes redes que existem por aí de ONGs, que acabam invisibilizando as ONGs de base comunitária e fortalecendo a sua marca, né, contradizendo o que, de fato, ele traz no discurso de captação de recursos. Eu gostaria de saber como que a iniciativa PIPA e o Fundo Aguibara traz esse recurso e traz a visibilidade para as ONGs de base comunitária. Vou fazer só uma correção aqui. O Fundo Aguibara a gente ama de paixão, né? Mas aqui é a Próspera Social, né? É a Camila da Próspera. E eu não sei se a Aline está por aí, mas Aline, te adora demais, viu? Quem responde aí? Quem começa? Vamos fazer as duas primeiras numa rodada, né? E a gente já aproveita o tempo aqui. Boa tarde. Eu sou a doutora Cambandô, do Instituto Esperança Garcia. Estou aqui com uma delegação composta por 5 pessoas que fizeram parte do primeiro ciclo de formação de lideranças negras pela filantropia, organizado pelo GIF e pela iniciativa PIPA. Estamos abertos e aguardando diálogos, trocas e conexões para efetivamente praticarmos a temática proposta nesse congresso. Quem, como, onde? Digam para nós. Está com vocês aí. Mais perguntas? Tá, exato. A terceira pergunta está indo lá no fundo, lá. Obrigada. Eu sou a Andresa Souza, eu sou da Value Impact. A gente tem trabalhado com empresas privadas, mas também com investidores, a mensurar impactos num processo de diligência para apoiar a tomada de decisão com base em dados, em números, que nos permitam ser mais eficazes, né, e gerar resultados que reverberem para a sociedade e para o investidor, muitas vezes. Então, acho que eu vou direcionar para a Camila a minha pergunta. Se vocês já chegaram a usar uma metodologia para, além de contemplar a voz, né, e abarcar o maior número de pessoas e dos beneficiários e dos interessados, se vocês já tentaram usar uma abordagem quantitativa, uma abordagem mais científica para monetizar, valorar esses impactos e apoiar uma tomada de decisão. E obrigada, gente. Parabéns pelo painel. Obrigado. Mais uma pergunta? Aqui. Tem ali. Então, vamos fechar com as duas aqui e a gente fecha as questões. Você também vai formular a pergunta? Isso, aqui e depois lá, por favor. Eu sou de São Paulo, Maiara, da Abraço Uma Causa. Minha pergunta, acho que é um pouco para todos, todes, sobre qual é a natureza jurídica de vocês, no sentido, também tentando, me colocando como par em um desafio de ser uma organização intermediária, que é lidar com o financiador e a remuneração sobre o nosso trabalho, né? Porque muitas vezes isso entra em xeque, que é também quanto é que se cobra por esse serviço que você vai me prestar. E, claro, né, com muita transparência, obviamente. Então, a curiosidade natureza jurídica de vocês é uma associação, é uma empresa mesmo? No caso do Abraço Uma Causa, nós somos uma empresa. E como que vocês lidam um pouco com esse desafio mesmo, assim, de
na hora de apresentar, né, como utilizar aquele recurso, a rubrica ali do, esse serviço é referente, esse valor é referente ao meu serviço. Porque imagino que esse questionamento sempre apareça muito, e pelo menos eu enfrento muito esse desafio, imagino que vocês também. Como o tema é financiamento, é também sobre financiar o nosso trabalho, né? Joia, obrigado. Acho que tem só mais uma ali. Olá, eu sou a Natália, sou do Instituto Itaúsa. Eu acho que, ouvindo a provocação da Marcele, que no fórum estavam os bilionários e não os operadores da filantropia, acho que aqui estamos profissionais da filantropia, operadores da filantropia, que temos um desafio, porque, efetivamente, o dinheiro não é nosso. E aí, queria ouvir vocês, qual o papel do operador da filantropia nessa discussão e o que vocês apontam como uma atitude ética e compromissada com impacto positivo para o operador da filantropia que está aqui. Obrigado. Bom, temos 5 questões aqui, né? Queria abrir aqui para a mesa, né? Aí fiquem à vontade para poder, acho que interagir com as questões, se possível, né? Talvez agregando alguma resposta ou tentando de alguma forma dialogar para poder contemplar todo mundo. Aí queria saber com quem a gente pode começar aqui. Marcele, você foi citada logo de partida, você foi citada já? Bem rápido. Na verdade, enfim, obrigada pelas perguntas. Assim, eu vou tentar passar muito rapidinho. Eu acho que a primeira sobre como a Pipa responde para você não ficar no mainstream, né, das organizações que sempre recebem recursos. Isso é o desafio, inclusive, quando você vai discutir sobre financiamento de periferias hoje. E aí você tem, sei lá, o Lehman doando 40 milhões para Gerando Falcões, CUFA. Estou citando aqui, tá? Mas podem fazer quote depois de brincadeira. Mas o problema não são essas organizações. Acho que o problema é a concentração de recursos, né? As organizações fazem um trabalho relevante. E aí, justamente, a Rede PIP, que a gente chama, né? A gente tem 400 organizações mobilizadas hoje, são organizações que recebem até R$5.000 anual, não têm CNPJ, são lideradas por mulheres negras. E quando você olha isso, assim, é o retrato das periferias e favelas do Brasil. Então, acho que essa é a disputa que a gente está fazendo, que é a disputa da gente sair da concentração do recurso para aquela organização modelo da periferia, que consegue receber recurso porque tem estrutura para você distribuir. Só que existe o desafio da distribuição. E aí, por isso que eu dialogo com esse financiador para falar, qual a sua dificuldade em doar esse dinheiro? Vamos tentar trabalhar aqui juntos, para que a gente consiga descentralizar isso. Se é sobre a sua burocracia, se é sobre o arcabouço fiscal do Brasil, se é sobre a sua decisão estratégica, acho que essas são as perguntas que a gente tem feito. Mas acho que só para responder. Assim, de forma geral, eu acho que a coisa do intermediário, do intermediador, e aí falando honestamente para você, é complexo, porque eu acho que é um trabalho relevante hoje, mas para mim é um trabalho que tem que parar de existir daqui a pouco. E eu acho que nessa complexidade, eu acho que sim, precisa responder a esse trabalho, a parte desse trabalho, a remuneração, porque é relevante, mas também a pergunta que eu queria voltar é sobre como a gente constrói essa transição, né, desse caminho. Acho que isso a gente ainda não conseguiu fazer. E aí, eu acho que, Natália... A gente não combinou essa pergunta, brincadeira. Acho que a gente estava no encontro ontem discutindo sobre isso, porque nunca os doadores, os donos do dinheiro estão na sala. Já ouvi isso de muitos de vocês, inclusive. Tipo, pô, você está falando isso para mim, mas eu... mas eu acho, Nath, que eu acho que tem um processo para mim que como eu falei, a gente não é natural que pessoas de periferia estejam... Não é natural, porque se a gente quisesse, a gente estaria na filantropia. Acho que não é natural existir uma organização que precisa incidir para que um espaço consiga responder. Mas também a filantropia é um espaço político. E seus operadores, as pessoas que estão operando, não têm o poder, mas também são seres políticos. Eu acho que tem um processo que é de desgaste mesmo da incidência. Só que só esses operadores vão saber a forma de lidar com o próprio board, a forma de falar, a forma de conseguir aprovar aquele projeto ou não. E isso, eu não estou dizendo que seja naturalizado. Isso não é o ideal, gente. Mas eu estou falando dentro de uma contradição, dentro da contradição da existência da filantropia. Eu acho que um dos caminhos é justamente a coordenação.
A coordenação, né? A sociedade civil faz isso há muito tempo. A favela faz isso há muito tempo. Entendeu? Eu não tenho arroz, eu vou conseguir o arroz. Eu não tenho o tijolo para subir minha casa, eu vou pegar lá na esquina. E eu não estou falando de escassez, na verdade, eu estou falando de acumulação. Então, acho que nesse processo de coordenação precisa de lideranças. E desculpa, gente, liderança é desgaste político? Sim. É botar a cara? Sim. Porque isso faz parte do projeto político. E se você não está disposto a fazer isso, desculpa, sai do lugar que você está. Porque a filantropia faz parte do problema, e se você está sentado em cima do seu cargo, você não está fazendo o correto. Obrigado, Marcele. Queria só fazer aqui aproveitar a jurisprudência do Marcelo Furtado, na parte da manhã. Nós começamos aqui com 5 minutinhos de atraso, a gente poder esticar aqui 5 minutinhos para dar tempo de todo mundo responder sem correria. Tudo bem, gente? Ok? Obrigado, valeu. Isso, ok. Mariam? Mariam. Já pode fazer indicação de leitura, inclusive? Então deixa eu pedir já para a Marcele, né? A gente combinou aqui uma indicação, né, de algo que vocês possam levar como uma dica de um livro, de um filme ou que seja. A dica é? Guia das Periferias para doadores. Muito bom. Vou começar, inclusive, com a própria dica, já que a gente está nesse momento, mas a gente tem aqui a diretriz de educação ambiental climática, que foi realizada pelo Funbeia, mas também teve apoio para a realização do IX, do Semadem Educação e da Rede Como A também, então está disponível online para quem quiser. A gente tem 10 diretrizes diferentes, acho que o Funbeia, enfim, também tem muito esse papel nesse momento, entendendo que o Funbeia é um fundo de mais de 10 anos de existência. E, por mais que, né, a gente esteja num momento um pouco mais difícil para a educação ambiental, a gente tem um conceito crescendo que é a educação climática, mas uma não está desassociada da outra, que é uma das coisas, inclusive, que a gente defende. Enquanto Perifa Sustentável, deixar aqui a indicação do nosso guia de advocacy para a COP30, principalmente se tiver alguma organização filantrópica, enfim, que trabalhe com juventudes ou com comunidades, pensando que esse espaço também tem que ser acessibilizado. Então, o Guiné disse no começo que eu já participei de 4 COPs, participei mesmo. Mas a gente tem visto que é cada vez, enfim, mais difícil, seja pelo preço das COPs ou como isso tem acontecido, que a gente tenha pessoas, organizações, movimentos de base ocupando esses espaços, que também são espaços de luta, e quando estão e quando ocupam, é muito difícil que se faça um trabalho efetivo, porque não tem ninguém para pegar na mão para dizer o que é uma COP, como você incide politicamente, com quem você fala, como você fala. Então, a gente criou esse guia também para ser, né, uma parte de um roadmap ali, né, de listas realmente do que você pode fazer, do que você pode acessar, o que é a COP, como você arranja, inclusive, financiamento. Claro que aqui a gente está falando muito de pessoa física, né, que é muito da nossa atuação enquanto perifa, mas como essas lideranças elas podem ocupar esse espaço com estratégia, pensando em Belém. Então, deixo essas 2 indicações de leitura. Gostei muito de tudo que a Marcele, enfim, colocou, acho que serve muito para a gente, mas só respondendo esse lugar, né, do dilema de organização intermediária, de como faz esse papel e da questão do que precisa ser pago, enfim. O Funbeia, pensando que a gente, né, atua no litoral norte, principalmente depois da tragédia crime de 2023, em fevereiro, no Carnaval, a gente tem um território muito afetado, muito assolado por essa emergência climática, que tem questões que precisam de apoios muito urgentes, muito diretos e muito imediatos. E, pensando nisso, o overhead do Funbeia, por exemplo, em contexto de tragédia, foi de 7%. Isso não é o que eu cobro na minha organização de base, no Perifa Sustentável, quando eu penso num projeto. Isso é pouco. Então, eu também acho que a gente precisa considerar, principalmente pensando na filantropia de base comunitária e de base territorial, enfim, que as organizações, né, que os fundos, eles não nascem com esses recursos, eles estão começando a acessar agora, mas a gente também precisa pagar a equipe. Então, uma das coisas, né, um dos maiores alívios que a gente teve quando foi, né, se reunir ali final do ano e começo do ano, foi repassar o orçamento e falar, nossa, a nossa equipe está garantida, a gente não vai passar aperto. Porque as emergências, as necessidades do território são tantas que, claro, a gente tem que pensar em quem trabalha com a gente tem que garantir um salário. Mas o território ele é tão demandante que ele faz a gente fazer esse tipo de malabarismo. E hoje a gente está trabalhando com
margens que são muito mais confortáveis. Mas eu acho que, né, o nosso papel enquanto terceiro setor, o nosso papel enquanto filantropia, de alguma forma, é realmente pensar em como a gente pode entregar cada vez mais e garantir o protagonismo do território, seja através das mídias, da educomunicação, de territórios, de seminários, de documentários. O que a gente pode fazer para visibilizar os territórios e a luta dos territórios? Essa tem que ser a nossa missão. Se essa não for a nossa missão, tem algo de muito errado nessa forma, nesse jeito filantrópico que a organização está atuando. E é assim que a gente tem feito agora, nesse momento, é pensar que, dentre recursos e apoios diretos ou indiretos, a gente sempre vai direcionar a maior fatia, o maior pedaço para a comunidade. Tem que ser assim, e isso não pode ser negociável. Muito obrigado, Mahayan. Carlos Jorge e depois Camila. Tem microfone para vocês, hein? Tem. Eu, mais uma vez, reforço, né, o agradecimento aqui, estar aqui com vocês, foi muito especial. Falar resumidamente assim, o nome Mundaú, né, só por curiosidade, o nome Mundaú vem da laguna lá em Maceió, que foi afetado, né, pela tragédia da Braskem, né, que todo mundo sabe que aconteceu a nível mundo já. É uma tragédia que realmente impactou a cidade, né, o formato social da comunidade, o tema, tamanho impacto, e a gente tenta de alguma forma colaborar para ressignificar, né, também a tragédia da nossa lagoa. Essa lagoa foi uma das lagunas, né, uma das lagoas que inspirou o nome do próprio Chá de Alagoas, né? Então é Alagoas por causa das as lagoas, né? Então essa lagoa lá tem um sururu que foi tombado como patrimônio material do próprio Chá de Alagoas, mas hoje está vivendo esse trauma, e eu queria, né, em memória das famílias, de tamanha situação que a gente passou lá nesses últimos anos, só rememorar esse nome e dizer que a gente está numa luta contínua lá, né, tentando de fato assim, centralizar poder, conhecimento e riqueza, né, porque quando a gente fala em riqueza, parece que para nós sempre é algo inacessível, né, parece que nunca vai chegar esse momento da gente falar de riqueza. Pô, tem uma organização rica mesmo assim, eu falo monetariamente, né, com a governança ajustada, né, com toda a prestação de contas bem auditada, e a gente realmente tem que vencer, né, essa bolha. Então, traga a memória, eu vou copiar minha amiga, né, minha indicação é que vocês entrem lá no site da Mundo ao Mundo, né, www.mundoalmundo.org, para conhecer o nosso trabalho. Quando for para Maceió, manda um zap, que vai ser uma alegria receber vocês lá. E obrigado mais uma vez pelo carinho do convite. E vou deixar só meu Instagram, que eu gosto de dar uma de blogueiro também, né? Carlos Jorge, embaixador. Aí me segue lá. Gustavo Lima me copiou, mas eu vou deixar para lá. Obrigado, Carlos Jorge. Camila? Acho que eu vou responder a pergunta que foi direcionada para mim. A gente não mensura. Estamos num caminho agora de entender o que é avaliar e acompanhar impacto. Mas acho também que, às vezes, a mensuração ou a visão estrita de eficiência ela é antagônica à ideia da confiança, porque a gente não controla o output daquilo que vai... Quando você está em relação, você não controla o que vai acontecer na ponta, né? Tem uma confiança de que é o território que vai decidir como aquele recurso vai ser encaminhado, o que vai acontecer. Então, fica muito mais complexo quando a gente começa a pensar assim, como a gente é um pontinho e o capital chega e ele gera algum tipo de transformação, que não foi a gente que gerou, mas a gente quer acompanhar e entender como ela acontece. É menos num olhar de eficiência por real doado, porque eu acho que isso é replicar uma lógica que não tem funcionado, né? Não tem funcionado no mundo corporativo e a gente está replicando para o terceiro setor. Essa lógica necessariamente, mas acho que é importante ter transparência, é importante acompanhar, a gente tem que estudar, é um caminho, é um universo de falar de acompanhamento e mensuração, né? Nem dá para abrir essa porta aqui, mas a gente tem começado a explorar agora como construir junto com as organizações, o que você quer acompanhar, tem alguma coisa que você deseja acompanhar, onde você quer chegar, a gente vai acompanhar junto com você. E aí, internalizar o ônus de traduzir essa informação para o que eu quero saber, porque normalmente a organização fala assim, me entrega aqui o que eu quero saber. Se vira, mede, me entrega. Já tentando fazer o contrário. Vou internalizar como eu traduzo essa informação que vem da ponta, do que ela deseja atingir, e coloco aquilo lá dentro dos meus objetivos, o que quer que seja de impacto, né? Então, não é
Não é um caminho muito simples. Acho que vai ficando complexo e vai sendo construído na relação, acompanhamento à mensuração. Acho que é isso. Acho que é isso. E, deixando uma mensagem aqui. O guia das periferias, o guia da juventude para a COP30 e a Terra Dá, a Terra Quer, do Nego Bispo, que foi citado aqui, são boas referências. Obrigado, Camila. Estamos chegando aqui no final da nossa mesa. Eu vou aproveitar também a carona aqui para poder deixar minha dica, né? Então, tem aqui a metodologia de fomento a organizações e lideranças, que é a metodologia da Fundação Gide Setúbal, né? Pensando muito nessa forma de se relacionar e pensar o trabalho com as organizações do território. Agradecer muito aqui toda essa mesa maravilhosa que participou e contribuiu com a reflexão, né, com essas filantropias, né? Agradecer muito vocês, obrigado mesmo por confiar aí no convite. Também agradecer a equipe, né, o time da RT de Great Making, que está por aqui, a Adriana, né, e também a Aline, e também a equipe de produção, né, a Renata e a Aline, que deram um suporte para a gente maravilhoso aí com relação a toda a estruturação para acontecer essa mesa. Então, muito obrigado, aproveitem aí o GIF, né, o congresso, a gente vai se vendo e vai se falando. Um abraço, obrigado.